Parece que tudo é como uma engrenagem, são várias peçazinhas acontecendo e uma decisão vai levar aquela peça a tomar um rumo diferente e se não toma aquela decisão, outras coisas vão acontecer. Então, assim, existe uma engrenagem, existe algo acontecendo, realmente como se fosse um tabuleiro de xadrez ali, onde as peças estão sendo jogadas. E a gente sabe que mais um evento muito importante aconteceu nessa semana passada e que vale muito a gente mencionar aqui hoje nesse vídeo. Esse vídeo vai ter, juntando com os outros que nós trouxemos essas semanas, ele se soma a uma realidade que está se apresentando diante de nós no cenário mundial, no cenário geopolítico, no cenário espiritual, profético, com um valor inestimável. Então, fica conosco aqui até o final desse vídeo, porque a informação que vamos trazer aqui vale muito, muito. Estamos vendo uma reunião acontecendo, uma pessoa que tem um valor, vamos dizer, muito enigmático, mas que faz parte do cenário dos últimos dias e uma grande probabilidade de que nós estejamos vendo alguém importante desse cenário dos últimos dias no teor profético. Então fica conosco até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo muito importante para vocês. Shalom, shalom, queridos Rabirim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos estar falando dessa reunião, uma reunião em que a presença de uma pessoa ali, ela está falando muito e ela traz muito significado para o contexto profético dos últimos dias. Você não pode perder esse vídeo, fica conosco aqui até o final para você ver, nós vamos trazer outras questões dentro do texto, vamos falar de Gimátria, vamos falar do número da besta, então fica conosco até o final, porque tem muita informação importante aqui nesse vídeo de hoje. Então eu peço vocês que não esqueça aqui o seu like, é muito importante, já desde o início você já acionar esse like, você sabe a importância que existe em relação ao YouTube, a plataforma. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, aperta o sininho para que você seja notificado cada vez que a gente colocar um material novo e compartilhe o vídeo, que é o que a gente sempre pede aqui. Quando você compartilha, você nos ajuda a transmitir a palavra, a despertar mais pessoas, a fazer com que as pessoas possam se voltar para Deus nesses últimos dias. Então, queridos, sem perder mais tempo, vamos lá ao nosso vídeo de hoje, porque eu sei que ele vai falar. Vocês já viram aí, já na chamada do vídeo, vai falar muito, vai trazer muito significado para o que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá, então. Material que a gente sempre prepara para vocês, com muito carinho aqui. Jared Kushner e Tony Blair. Juntos, o mediador chegou. Bom, é um momento inusitado, inesperado que pudesse acontecer agora. Na semana passada, o genro do presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner, passou mais de 2 horas trancado numa sala no Egito. E você sabe com quem? Com o chefe do Hamas. Depois que ele teve essa reunião, ele voou para Jerusalém e ficou cerca de 4 horas aproximadamente reunido com o Rosh Hashanah, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O assunto era um só, um plano de paz de 15 pontos, um documento que o Hamas diz que já aceitou e que 8 nações do mundo estão pressionando Israel para assinar e que Netanyahu até agora tem se recusado. Até aqui, a gente não tem nada novo aqui, até aqui está tudo normal, aqui é tudo como antes. Mas você viu ou vai ver em qualquer lugar esse mesmo tipo de notícia. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém viu.
No centro dessas negociações existe uma organização criada há pouco tempo com o nome oficial Diretor Nomeado e Poder Real. É realmente uma organização, uma instituição que está fazendo diferença no mundo. Você lembra qual é? Vamos ver se você consegue aí dos eventos passados lembrar. Olha aí, ó. Board of Peace, o Conselho da Paz, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fundou essa organização com pessoas ilustres, pessoas de várias nações, líderes de várias nações, com o objetivo de trazer paz para o mundo. Netanyahu rejeitou esse roteiro. Ele disse que não tira um soldado de Gaza enquanto o Hamas não entregar até a última arma. E aí a coisa ficou difícil porque não existe confiança, nenhum e nem outro, né? Mas veja só, ali 8 nações soltaram um comunicado conjunto e preste atenção nisso. Egito, Catar, Turquia, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. 8 países de uma vez, dizendo que Israel tem responsabilidade direta e plena pelos obstáculos ao processo de paz. Então, colocando atenção aqui nesse quadro, o mundo inteiro está pressionando para que Israel assine a paz. E tem um detalhe que explica essa pressa. Israel está a 2 semanas de uma eleição e Benjamin Netanyahu pode perder o poder. Então vocês veem que tudo acontece dentro de um contexto que envolve vários assuntos. Né? Parece que tudo é como uma engrenagem, são várias peçazinhas acontecendo e uma decisão vai levar aquela peça a tomar um rumo diferente e se não toma aquela decisão, outras coisas vão acontecer. Então, sim, existe uma engrenagem, existe algo acontecendo, realmente como se fosse um tabuleiro de xadrez ali, onde as peças estão sendo jogadas. E a gente sabe que tudo está debaixo do poder profético. Uma vez que foi lançada a palavra profética, a palavra de Deus por meio dos profetas, essa palavra tem que se cumprir, porque Deus é fiel, a palavra dele é fiel e não volta vazia, ela não volta atrás e vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. Então, a gente vê o cenário, parece que não vai acontecer nada, parece que está demorando, mas na hora certa, no momento certo, a coisa vai acontecer. E o mais importante de tudo é que a gente vê o cenário sendo montado. E é por isso que é sempre aqui a nossa palavra de exortação. Porque nós precisamos ser servos de Deus, servas de Deus, que estão atentos à palavra, atentos aos sinais proféticos, para que a gente não seja enganado, para que a gente possa ter o nosso ânimo reforçado, renovado, quando ver todas essas coisas acontecerem. Né? Mas vamos continuar aqui. Venha estudar conosco na nossa Yeshivá, na nossa Escola Teológica Judaica Messiânica Azil, Zeit Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por você. Não perca tempo. Informações completas na descrição deste vídeo. Não deixe passar essa oportunidade. Se você tem vontade de estudar em uma escola totalmente online, do conforto da sua casa, mas aprofundar-se nos estudos da Palavra de Deus, dentro do original das Escrituras, das línguas originais e dos comentários dos sábios de Israel, venha estudar conosco. Desse vídeo abaixo, nas descrições, você terá todas as informações da nossa secretaria. Agora veja, aquela sala lá em Jerusalém não estava apenas só o Jared Kushner e também o Benjamin Netanyahu. Tinha um terceiro homem sentado naquela mesa. Um nome que você talvez conheça, um homem que governou uma das maiores nações do mundo e que hoje ocupa uma cadeira na organização que quase ninguém lembra que existe. Quem era esse terceiro homem? Sim, era Tony Blair. Isso mesmo, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, 10 anos comandando uma das nações mais influentes do mundo, décadas circulando pelos bastidores da diplomacia global, e ele estava lá como membro do Conselho Executivo dessa organização internacional criada para fazer a paz acontecer. Gente, isso aqui é realmente surpreendente que agora nesse cenário Tony Blair apareça. Aqui você vê
ele sentado, discursando, ao lado ali do embaixador de Israel, acredito que na ONU. Temos algumas reportagens aqui que mostram como isso foi veiculado, né? E o Hamas aceitando o acordo e Israel rejeitando. É isso que eles querem que o mundo veja. Né? E aqui, olha, o senhor Tony Blair e Jared Kushner realizaram um encontro raro com os líderes do Hamas, enquanto as negociações sobre os planos de paz na região continuam estagnadas. O ex-primeiro-ministro e enviado da Casa Branca se reuniu com Khalil al-Hayya no Cairo, uma tentativa de avançar com o plano de paz do presidente dos Estados Unidos para Gaza. Segundo fontes, o senhor Tony Blair e o senhor Kushner e o alto representante do Conselho da Paz, Nikolai Meledov, estão tentando salvar o acordo de paz firmado em outubro para pôr fim à guerra e reconstruir o território palestino, que foi amplamente destruído. Israel retomou os ataques aéreos nos últimos dias após ter reduzido as ofensas no enclave no início deste mês. Aqui você vê essa foto deles lá no Egito, né? Justamente para essa reunião. Em uma reunião de 2 horas, representantes do Hamas insistiram em seu compromisso com o desarmamento e a transferência do controle de Gaza para um governo tecnocrático palestino, em consonância com a segunda fase do plano. E uma fonte disse: Kushner enfatizou aos líderes do Hamas que a meta é ambiciosa porque o lado israelense não confia que eles realmente se desarmem. Kushner disse a eles que não há espaço para negociações sobre desarmamento, mas se eles demonstrarem medidas concretas, os Estados Unidos farão o possível para garantir que Israel tome suas próprias medidas. Então veja como é a pressão sobre o Estado de Israel. Numa outra parte, nós temos aqui durante a reunião, o senhor Kushner também se encontrou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que está sob crescente pressão, tanto interna quanto internacional, após rejeitar o novo roteiro de 15 pontos apoiado pelos Estados Unidos. O partido Likud, do primeiro-ministro, que continua a enfrentar dificuldades nas sondagens antes das eleições nacionais de 27 de outubro, acusou os países árabes de quererem derrubar Netanyahu para que os seus rivais políticos em Israel lhes deem tudo o que eles querem. Entretanto, Israel passou a ser alvo de condenação internacional depois que o ministro de Segurança Itamar Ben-Gvir defendeu publicamente o assassinato de 30 a 40 pessoas em Gaza todas as noites. Aqui eu preciso falar, fazer uma correção a esta reportagem, que na realidade o Ben-Gvir não falou isso. Isso aqui é a mídia colocando palavras na boca do ministro Ben-Gvir, dizendo que ele disse que de 30 a 40 pessoas têm que morrer todas as noites em Israel. Foi tirado de contexto essa fala, tá, para incriminar, para trazer mais dano para a visão do governo e especialmente ali a visão de Benjamin Netanyahu. Então é só para ficar bem claro que o Ben-Gvir não falou dessa forma como a mídia está dizendo. Ben-Gvir, que faz parte do gabinete de coalização de Netanyahu, disse em um podcast israelense: acho que assassinatos seletivos deveriam ser realizados em Gaza, eliminando de 30 a 40 pessoas todas as noites. Isso é mentira. Eu fiz questão de trazer aqui para dizer para vocês, olha, isso que a mídia está dizendo é mentira. Não são apenas, aí continua eles dizendo, não são apenas aqueles que representam uma ameaça imediata, há pessoas lá que não são dignas de viver, eles não deveriam viver, nem sequer são pessoas. Isso ele está falando de terroristas e pessoas que apoiam o terrorismo. Porque esse é o grande problema. Se você tem terrorista e você tem pessoas que são cidadãos ali, civis, que apoiam o terrorismo, então também vão entrar na mesma qualificação de terrorista. E ele se refere a esse tipo de gente, que é o quê? A destruição de Israel. Então ele não está falando das pessoas comuns, sabe? Do dono de loja, ou seja, daquele que está ali comercializando comida, roupa, sabe? As pessoas comuns que está trabalhando. Não, ele está falando de pessoas que apoiam o terrorismo e os próprios terroristas. Tá? Então isso é só para vocês ficarem sabendo, entender, porque eu trouxe aqui a reportagem, mas justamente para deixar claro isso para vocês. Então, assim, para aqueles que não sabem quem é o Ben-Gvir, é esse que a gente vai passar aqui a imagem. Aqui é uma foto da reunião do Jared com o Benjamin Netanyahu. Esse é o Ben-Gvir junto com o Benjamin Netanyahu. Ele é um ministro realmente duro, tá? Porque ele luta pelo bem do povo judeu, ele luta pelo bem de Israel,
Então, de fato, ele é uma pessoa bem dura, ele é considerado uma pessoa extremista, porque ele quer, sim, se livrar dos inimigos que querem a destruição de Israel. E eu acho que você que está aqui me acompanhando, você concorda comigo. Você quer o bem de Israel. Não é o que está escrito, não é o que a gente tem na palavra de Deus? Sha'alu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém, Ishlai Ohavai, prosperarão aqueles que te amam, aquele que abençoa Israel será abençoado. Você não concorda comigo? Então, existem vários inimigos querendo a destruição de Israel, a destruição do povo judeu. Você quer o bem do seu povo, você quer ver o bem de Israel. Então, o ministro Ben-Gvir, ele é uma das pessoas que está ali no meio da política de Israel e quer o bem da nação. Então, se levanta qualquer inimigo, ele vai querer que esse inimigo seja neutralizado. E qualquer pessoa que apoie esse inimigo. Continuando, a coisa ela avança, né? E qual é a relação com o cenário profético? Olha, vamos lembrar desse evento aqui, o apóstolo João em Patmos, depois que ele vê ali, tem a mensagem que ele dá para as cartas, para as cidades, as 7 cidades da Ásia, ele ouve uma voz que diz assim, subi para cá. Então ele entra, né, no mundo espiritual, ele é arrebatado no mundo espiritual, e ele entra por essa porta que se abre nos céus, e ele se depara com o trono de Hashem, o trono de Deus, ali com os 24 anciãos, com os querubins, os seres espirituais, os Hayot HaKodesh, né, os animais ali santos, né, ele vê o menorá espiritual ali, representando os 7 espíritos de Deus, o altar de Deus, o trono de Deus, alguém sentado nele, e vai aparecer ali no trono, aquele que está sentado no trono, segurando um livro, ou seja, um pergaminho com 7 selos. Então, os anciãos se prostram diante de Deus, tiram suas coroas, falam da chegada ali do Cordeiro, que é digno de tomar o livro e abrir seus 7 selos. Então, o Cordeiro pega o livro, nós sabemos que o Cordeiro aqui é Yeshua, o Messias de Israel. Então, agora ele pega o livro e ele vai abrir esse pergaminho, ou seja, pressionando ali o primeiro selo. O primeiro selo. E o que acontece na abertura desse primeiro selo? Aparece o cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Ele recebe uma coroa, ele recebe um arco e ele sai vencedor e para vencer. Bom, de uma linguagem clara, a gente já teve também um vídeo falando sobre esse tema, né, dos selos, nós detalhamos mais ali, mas aqui para a gente dar o contexto de tudo que estamos falando, isso representa a falsa paz. O momento de falsa paz, a chegada do anticristo, do antimashiach, aonde ele é dado para ele uma coroa, ou seja, é dado para ele autoridade para governar, para reinar. O branco desse cavalo fala da paz, nesse caso, falsa paz. O cavalo não é outro animal, porque cavalo representa velocidade. Com muita velocidade, ele vai estender essa paz sobre o mundo. E ele tem um arco. E esse arco dá a ele, dependendo da força, o alcance até onde vai o governo dele. Bom, entendendo isso, que relação tem com o que a gente trouxe sobre o Jared e sobre o Tony Blair no Conselho da Paz, né? Ou seja, precisamos entender que esse Conselho da Paz, que dá autoridade ao Tony Blair e também ao Jared, para trazer paz, para fazer a negociação entre Israel e os países árabes, especialmente no que diz respeito à Palestina, a gente sabe que isso já é o palco sendo montado para a chegada do anti-Mashiach, esse cavaleiro branco. E é disso que estamos tratando aqui, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Agora, olhando para essas duas figuras muito importantes que a gente trouxe, o Jared Kushner e o Tony Blair, vocês lembram que também nós fizemos um vídeo aqui, eu posso deixar aqui em cima para vocês, olha, sobre a guimátria dos homens mais poderosos do mundo. Nesse vídeo eu falo sobre líderes mundiais, a guimátria do nome deles e algumas relações do resultado numérico com algumas frases, né? Porém, nesse vídeo faltou o Tony Blair, que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, venha comigo aqui no assunto da guimátria, ou seja, dessa parte dos resultados numéricos das letras hebraicas. Então, o nome desses homens no hebraico,
as letras vão trazer para nós uma informação muito, muito relevante. Vamos começar aqui com o Jared Kushner, né? Bom, olhando para o Jared Kushner, vamos ao nome real dele, né? Que é o quê? Jared Corey Kushner. Então, a gente pega aqui, a primeira aqui em cima, olha, aqui, Jared. Então, a gente tem a letra Yod, que tem um valor de 10, mais a letra Resh, que é o valor de 200, mais a letra Dalet, que é o valor de 4, somando vai dar 214. Depois a gente pega a palavra Corey, que é o nome Corey, letra Kof, valor numérico 100, mais a letra Vav, valor numérico 6, mais a letra Resh, valor numérico 200, mais a letra Yod, valor numérico 10, 316. Agora pegamos a palavra Kushner. Kushner, a letra Kuf, ou seja, valor numérico 100, letra Vav, valor numérico 6, letra Shin, valor numérico 300, letra Nun, valor numérico 50 e letra Resh, valor numérico 200, ou seja, 656. No total, nós temos 1186. Então, quando a gente olha para esse total, a gente vai ver algumas frases que têm o mesmo valor numérico. Dê uma olhada nas seguintes frases que surgem. Ish herbo veyavou alair. Homem, sua espada virá sobre a cidade segura, betar vai hargu, e assassinarão. Ao monte Seir, et har Seir. Também, Briti bivsarchem, a minha aliança anunciada a vós. E também Hara'a Asherassar, que o mal que ele fará. Então veja como é interessante quando a gente olha para o Jared, a gente vê frases que trazem um enigma, né? Coisas que poderão acontecer que não são tão agradáveis assim. Então, o nome dele não vai dar 666, é um número até maior, porém, o significado de frases que se harmonizam com o resultado numérico do nome dele são muito preocupantes, né? Vamos olhar agora para o Tony Blair, né? O Tony Blair, o nome real dele não é Tony Blair, mas é Anthony Charles Linton. E aí, da mesma forma, se a gente pega a palavra Anthony, letra Aleph, valor numérico 1, letra Nun, valor numérico 50, letra Tet, valor numérico 9, letra Vav, valor numérico 6, letra Nun novamente, valor numérico 50, e letra Iod, valor numérico 10. Dá 126 o resultado da palavra Anthony. Já Charles, letra Kof, ou seja, valor numérico 100, letra Re, valor numérico 5, letra 200, letra Resh, valor numérico 200, letra Lamed, valor numérico 30, letra Samer, valor numérico 60. Resultado 395. Agora a gente pega o nome Linton. Letra Lamed, valor numérico 30, letra Nun, valor numérico 50, letra Tet, valor numérico 9, letra Vav, valor numérico 6, e letra Nun, novamente, valor numérico 50, ou seja, 145. Se a gente pega cada valor, teremos o resultado 666. Bom, queridos, vocês estão olhando que não é forçando nada, é só colocando os nomes aqui em hebraico e vendo o valor numérico dos nomes, das letras. Então, fica aqui uma incógnita, assim, antes da gente, né, terminar, pegando o 666, nós também vamos ter algumas frases que se harmonizam com esse número. Por exemplo, se você pega a frase Balak uvilan par ve'ail bamisbeach, ou seja, Balak e Balaão, um touro e um carneiro no altar, você também tem 666. E nós sabemos que Balak e Balaão foram dois grandes inimigos de Israel, que ofereceram sacrifícios para amaldiçoar Israel. A outra frase é Uvherev uvesidafon, com espada e com praga. E a outra frase é Yachrit Adonai, cortará Adonai. Então, são frases que se ligam ao número 666, que por sua vez está ligado ao nome Anthony Charles Linton. Frases significativas, frases que expressam algo que não é bom, não é verdade? Então, queridos,
São coisas que estão ligadas a essas duas pessoas que nós temos agora, nesses últimos dias, nesse cenário mundial, sendo protagonista da história. É, podemos estar vendo aí a ascensão de alguém que pode surgir no cenário para fazer esse papel de mediador. E o Tony Blair já tinha sido considerado mediador do conflito do Oriente Médio no período em que ele saiu da liderança de premier, de primeiro-ministro da Inglaterra. Naquele tempo, ele já tinha sido indicado pelas maiores potências mundiais para ser o mediador dos conflitos no Oriente Médio. E agora é muito significativo quando ele aparece no cenário para fazer o papel de mediador no qual ele foi escolhido para fazer. Você consegue ver a importância disso tudo que trouxemos aqui? Você consegue ver como as coisas estão se encaixando, quando as coisas estão caminhando para realmente o fim? Não quero ser profeta do caos, não quero ser considerado esses dos profetas do caos que só vai falar de coisa ruim, mas o meu objetivo aqui é justamente falar que as coisas estão se montando, as coisas estão acontecendo e isso deve despertar a nós cada vez mais para nos prepararmos, para buscarmos a Deus e estar concentrado naquilo que está acontecendo. Ou seja, para entendermos os tempos, como nós vamos fazer, como nós vamos tomar decisões, como interpretar os fatos, quais serão as nossas decisões nesses últimos dias. Então, isso é muito importante e julguei ser muito importante trazer para vocês aqui, né, essa informação para aqueles que ainda não conheciam, para aqueles que ainda não tinham visto essa informação. Estou trazendo com alguns detalhes para vocês. E mais uma vez, nós vamos chegando ao final desse vídeo e eu peço a você que deixe aqui o seu like, por favor. Agora, nesse momento mesmo que eu estou falando com você, se você puder tirar esse tempinho e já deixar o like ali, vai ser muito importante. Se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam saber dessa informação e também ser despertada, né? E comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, dê a sua opinião, mesmo que você discorde de mim, não há problema, mas fala comigo, deixa a sua opinião, eu vou ver o seu comentário, nós vamos responder você e nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu quero lembrar você, se você tem esse desejo de estudar mais profundamente as Escrituras, conhecer mais do original das Escrituras, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshivá, que é registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e temos a oportunidade de tê-la no Brasil, onde você tem a oportunidade de estudar na nossa Yeshivá, do conforto da sua casa, sem precisar sair de casa, inteiramente online. E, claro, no final você tem um certificado registrado aqui nos Estados Unidos, é uma excelente oportunidade, então não deixe passar essa oportunidade, excelentes professores com uma grade curricular fenomenal. Então, queridos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo você tem as informações. Que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem.